Ele foi tal que os homens da sua lei o tinham também na conta de eivado de orgulho, de furor e de deslealdade. Entre outras deslealdades, mandou abater a Santa Igreja do Sepulcro de Jesus Cristo. Ele mandou destruir a Basílica do Santo Sepulcro, que fora construída anteriormente por ordem de Constantino, imperador, pelo patriarca de Jerusalém, chamado Máximo, e que fora refeita por Modesto, outro patriarca do tempo de Heráclito. Então começou a situação de nossa gente, os cristãos, a ser muito mais dura e dolorosa do que fora, pois grande luta lhes entrara no coração por causa da Igreja da Ressurreição de Nosso Senhor, que eles vinham assim destruída. Doutra parte, eram dolorosamente sobrecarregados de impostos e tarefas, contra os costumes e os privilégios que eles haviam recebido dos príncipes incrédulos. Até mesmo o que jamais lhes for imposto chegou a ser-lhes proibida a celebração das suas festas. No dia que soubessem ser a maior festa dos cristãos, no caso a Páscoa, eles, os drusos, que eram esses egípcios que foram fundados, né, pelo sultão Hakim, os obrigavam a trabalhar mais sob o jugo e a força. Proibiam-lhes os cristãos sair das portas de suas casas, em que eles eram encerrados para que não pudessem celebrar festa alguma. Em suas casas mesmas não gozavam de paz nem segurança, pois se atiravam sobre eles grandes pedras e pelas janelas lançavam excrementos, lama e toda espécie de lixo. Se acontecesse que algum cristão dissesse uma só palavra capaz de desagradar a esses incrédulos, logo, como se tivesse cometido um morticínio, era arrastado à prisão e lhe cortavam o pé ou a mão, ou podiam todos os seus bens ser confiscados pelo califa. Muitas vezes os incrédulos tomavam os filhos e as filhas dos cristãos em suas casas e com eles faziam o que queriam. Ora mediante golpes, ora mediante adulação, os incrédulos constrangiam muitos jovens a renegar a fé. Queriam que esses jovens largassem o cristianismo para serem muçulmanos. Os bons cristãos esforçavam-se por sustentar tanto mais firmemente a sua fé, quanto mais eram maltratados. Seria longo contar todos os vexames e as desgraças em que o povo de Nosso Senhor se encontrava então. Eu vos contarei um episódio para que mediante esse possais compreender muitos outros. É um caso assim muito sério que demonstra claramente o que impulsionou os cristãos europeus a irem defender a Terra Santa. Um dos incrédulos muçulmanos, malicioso e desleal, que odiava cruelmente os cristãos, procurava certa vez um meio de os fazer morrer. Viu que a cidade de Jerusalém inteira tinha grande honra e reverência pelo templo que fora refeito. Então, no caso, o templo de Jerusalém, já da época de Jesus, né? O chamado terceiro templo de Jerusalém. Diante do templo, há uma praça que se chama a Esplanada do Templo, que os muçulmanos guardavam e mantinham limpa, como os cristãos mantêm limpas as suas igrejas e os seus altares. Esse incrédulo desleal tomou de noite, sem que ninguém o visse, um cão morto, pútrido e fétido, e colocou-o nessa esplanada, diante do templo. Isso era uma ofensa enorme para os muçulmanos. De manhã, quando os homens da cidade foram ao templo para orar, encontraram esse cão. Fez-se então um grande grito, rumor e clamor por toda a cidade, a ponto que só se falava do ocorrido. Reuniram-se e não tiveram dúvida em dizer que os cristãos haviam feito isso. Todos concordaram em passar ao fio de espada todos os cristãos. Já estavam mesmo desembainhadas as espadas que a todos deveriam cortar a cabeça. Entre os cristãos havia um jovem de coração generoso e de grande piedade. Falou ao povo e disse: meus senhores, verdade é que não tenho culpa alguma no que aconteceu, como aliás nenhum de nós a tem. Isto eu o dou por certo. Mas será extremamente doloroso se morrerdes todos assim e se todo o cristianismo se extinguir nesta terra. Por isto pensei em vos libertar a todos com o auxílio de nosso Senhor. Apenas vos peço duas coisas pelo amor de Deus: que oreis por minha alma em vossas preces e que tomeis sob os vossos cuidados e reverência a minha pobre família. Pois eu assumirei a causa sobre mim e direi que fui eu que fiz aquilo de que acusam a todos nós. Os que lamentavam a morte tiveram grande alegria então e prometeram ao jovem fazer orações e honrar os seus familiares de tal modo que estes, no domingo de Ramos, trouxessem sempre a oliveira, que significa o Cristo, e a colocassem em Jerusalém. O jovem, portanto, foi ao encontro dos injustos e disse que os outros cristãos não tinham culpa alguma no ocorrido e que ele era o autor da façanha. Quando os incrédulos ouviram isto, puseram em liberdade todos os outros e somente ele teve a cabeça talhada. Quer dizer, era uma mentalidade de perseguição, né? E cada vez que um peregrino voltava da Terra Santa para a Europa, contava esses relatos. E isso ia angustiando cada vez mais aqueles cristãos que queriam a preservação do lugar santo. E o Papa chegou então
no Concílio de Clermont, e no Concílio de Clermont, Urbano II, então, colocou a necessidade de que se fizesse alguma coisa para poder salvar tanto os peregrinos que iam a Jerusalém, os cristãos que moravam lá e os lugares sagrados. Tá? Essa é a mentalidade do que realmente impulsionou as cruzadas. Professor, é possível entender as cruzadas com mentalidade pós-moderna? Fala um pouquinho sobre esse anacronismo de muitos historiadores de não serem imparciais e de tratarem a história com um certo rigorismo, um moralismo histórico. Essa pergunta ela é a chave para a grande questão de por que ser tão espinhoso tratar das cruzadas e da Inquisição. Porque qual é a grande tentação que nós passamos até hoje? Não digo só os historiadores, mas todo estudante da matéria. É querer ver com olhos modernos um fato que se deu no passado, né? E aí entra a seguinte crítica. Infelizmente, alguns historiadores colocam muito da sua opinião, da sua posição, da sua questão, às vezes até anticlerical, às vezes são de uma determinada denominação que não aceitam convivência pacífica com a Igreja Católica. Infelizmente isso é uma realidade. Mas eu também já tive grandes amigos, professores de história, muito sinceros, e sempre debatemos sobre o assunto, e eles me colocaram que um dos grandes problemas é justamente a fonte, né? Quando o historiador não se detém na fonte histórica, ele normalmente começa a colocar os seus achismos, suas opiniões pessoais, e é isso que vai deturpando o determinado instituto histórico, no nosso caso aqui das cruzadas, né? E aí, para te dar uma colocação do problema dessa questão ética do profissional de história, né? Eu, por exemplo, sou formado em Direito também. Então, digamos que diante da lei do silêncio, eu moro num determinado lugar e eu não gosto de respeitar a lei do silêncio, porque a lei do silêncio ela começa a contar às 10 horas da noite, e eu acho que ela deve ficar até meia-noite, porque hoje em dia as crianças veem televisão até meia-noite, então não tem mais uma razão plausível para a lei do silêncio começar às 10 horas. Eu não posso chegar numa determinada reunião de condomínio e falar que a lei do silêncio começa à meia-noite, porque eu acho que ela deve começar à meia-noite. Eu sou um profissional da lei e eu devo me ater à lei, certo? A mesma coisa, por exemplo, o teólogo. O teólogo, ele tem toda aquela orientação de que Maria é a mãe de Deus, é a Theotokos, isso é um dogma de fé. Então o teólogo não pode achar que a igreja está errada com relação a isso e que Maria é mãe de Jesus, homem apenas, não é mãe de Deus, e começar a dizer que é isso porque é isso. Ele não pode agir com achismo, ele está atrelado à ciência na qual ele opera, tá? O historiador da mesma forma, o historiador ele opera dentro da história e ele deve passar para os seus alunos, para os seus ouvintes, aquilo que realmente a sua ciência determina. Então, colocar numa mentalidade moderna ou pós-moderna um fato do passado é um risco muito grande. E nós estamos operando em quê? Idade Média, uma fase da história da humanidade com grandes peculiaridades. Nós já demos aqui algumas pinceladas falando dos lugares sagrados, só que eu uso um termo, né, hierofania, um termo que a gente estuda até muito na filosofia. Hierofania é a manifestação do sagrado. Esse sagrado se dá no tempo, esse sagrado se dá nos lugares, se dá na forma das pessoas, nos rituais. Então é a forma como a divindade se manifesta. E o homem medieval era muito ligado a isso, né? Ele era muito ligado a tudo que era sagrado. Por isso é que nós temos a grande proliferação do lenho da cruz durante a Idade Média, né? E homens assim, sem escrúpulos, que vendiam verdadeiros farpas de madeira dizendo que eram tirados do lenho da cruz. E havia uma busca muito grande por esse material religioso, né? Então, tiveram excessos, tiveram abusos, existiram, né? Mas como um amigo meu que era da minha turma de teologia defendeu na monografia final de curso dele, a igreja é um corpo santo e pecador, né? Um povo santo e pecador. Não a igreja que é santa e pecadora, porque Jesus é a cabeça e não permite que a igreja peque, mas o corpo místico de Cristo, o povo formado por seres humanos, esses sim, enquanto constituídos de homens, esses sim, santos e pecadores. Então, existiram abusos na Inquisição? Existiram. Existiram abusos com relação às cruzadas? Existiram. Mas a mentalidade tem que ser analisada conforme aquela época. Professor Luiz Henrique, foi uma alegria enorme tê-lo conosco nesse programa. Muito obrigado, que Deus abençoe muito e que você possa continuar difundindo a verdade da história. Nós queremos agradecer e anunciar já o programa de semana que vem com o tema Família, Dom de Deus. Você que quiser nos seguir também no Twitter, o endereço está aí na sua telinha. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, até a próxima.